para vocês. A gente tem aí um The Road to Next Gen, tá? O Roadmap, para quem não sabe, é basicamente um cronograma de lançamentos de atualizações. Então nós temos aqui a 4.25 que já saiu. Atualmente já saiu a 4.25 Plus. Atualmente nós estamos na 4.26. Essa versão já existe, tá? Aí o primeiro momento nós vamos receber em 2021, até no final do primeiro trimestre, provavelmente em março, a Unreal Engine 5 Preview, tá? A Preview, ou seja, os desenvolvedores já vão poder utilizar e verificar, mas ela ainda não é produção. E segundo o Roadmap, no final de 2021, nós receberemos a Unreal Engine 5.0. Esse roadmap eu quis mostrar para vocês porque ele é muito importante. É claro, é óbvio, é lógico que a Unreal Engine ela não estabelece o que todo mundo está fazendo em engines gráficas. Que nós temos várias engines gráficas proprietárias. Mas ela é um marco absoluto para todo o setor de desenvolvimento. Então, vários jogos, aliás, grande parte dos jogos, utilizam o motor gráfico pela sua forma de distribuição, que inclusive para o desenvolvedor independente mudou aí e acrescentou novas modalidades de royalties que podem apresentar e podem amplificar aí as vendas aí dos jogos, tá bom? Então, para o desenvolvedor indie acabou ficando muito melhor. Aqui mostra o quê? Entre a 4.25 e a 4.26, o que se estabeleceu de verdade na Unreal Engine, tá? Suporte a PlayStation 5 e Xbox Series X. Entenda a Series X como Series S também. O suporte também amplificou o plugin de VFX, que é o Niagara. O Niagara é o plugin de VFX da Unreal Engine. VFX são efeitos visuais, tá? Ou seja, alguns efeitos visuais que não necessitam necessariamente você pegar de terceiros e eles provisionam muito melhor. Basicamente, o que a evolução até a 4.26, além de algumas features, para a nova geração, ela trouxe novas maneiras de renderizar texturas. Por exemplo, a partir da 4.25 até a 4.26, entrou o Texture Virtual. Tá? O Texture Virtual, ou Virtual Texture, ele é uma funcionalidade diferente do Stream Texture, tá? É para basicamente trazer a textura até o render. No que ele se difere drasticamente da 4.25, 4.26 e que ainda não existe a Unreal Engine 5. Isso já é uma aplicação de nova geração. Vamos lá. Consoles novos como PlayStation 5 e Xbox Series X aumentaram a quantidade de memória e também aproveitaram e aumentaram significantemente a quantidade de transporte de I/O. O I/O, para quem não sabe, são os inputs e outputs, ou seja, o stream de arquivos. Você retirar de um disco SSD, que não é disco, é um SSD não de flash, perdão, e colocar na memória, o transporte ficou mais rápido, graças também ao PCI Express 4.0, as velocidades de transporte aumentaram. Foram incluídos nesses consoles também GDDR6, eles aumentaram a memória e eles aumentaram também o transporte de dados. Com isso, o Virtual Texture, que já é uma tecnologia que vai ser proveniente da Unreal Engine 5, está disponível hoje, na 4.26. O que essa tecnologia basicamente faz? Ela pega basicamente a textura e ela coloca os textiles dentro da memória. O textile é uma fração da textura. Ele é um ponteiro. Por exemplo, um personagem, se eu fosse um personagem, eu teria um ponteiro onde eu identificaria onde é o meu centro e dali a textura iria se expandir em volta de mim. Tá? Isso no Texture Stream é feito através de retirada do HD ou do SSD. Então fica armazenado, então você tem uma latência para tirar. O Texture Stream, para quem não conhece, é aquela tecnologia que conforme você vai andando, a resolução parece que está baixa, e aí quando você chega perto ela fica nítida. Ou seja, conforme você vai andando, dependendo do LOD que você programa, a textura vai ficando mais nítida conforme você chega no objeto mais perto. Isso economiza um esforço computacional, só que também, às vezes, dependendo do peso da textura, gera muito pop-in. Quando você coloca no Virtual Texture, você armazena esse dado na memória GDDR6. Dessa forma, a entrega é muito mais rápida do que diretamente extraída do armazenamento, seja HD ou SSD.
Então isso já está proveniente na Unreal Engine 4.25, 4.25 Plus, principalmente na 4.26. Outra coisa que a 4.26 trouxe foi sistemas capilares mais arrojados, como nós trouxemos aqui uma tech demo lá que aparece o suricate no ovinho. Não espero que vocês tenham assistido. Se não assistiram aí, depois eu vou pedir para a Sati procurar aí o vídeo e colocar para vocês, tá? Ele é um vídeo onde mostra uma tech demo voltada para o cinema, mas no entanto mostra os sistemas capilares onde a renderização é ponto a ponto e existe pena por pena lá da águia e também pelo por pelo do suricate, transformando aí em mais realista, tá? Então, isso quer dizer o quê? Nós temos semifuncionalidades aqui na 4.25, 4.25 Plus e 4.26. E exatamente isso identifica que nós não estamos 100% alcançando toda a possibilidade da nova geração. Exatamente. Por quê? Porque nós estamos ainda com o CrossGen compartilhando tecnologias que são da Unreal Engine 5.0 que não estão presentes aqui, como Lumen, Nanite e Chaos. Exatamente. Para quem conhece o motor Unreal Engine, sabe que o motor físico dele é o antigo Physics. Exatamente. O Physics foi criado pela NVIDIA. A NVIDIA, ela criou o motor Physics e depois deixou o código aberto. Assim que o código ficou aberto, open source, foi incorporado ao motor gráfico da Unreal Engine e todos os jogos focados na Unreal Engine que utilizam o motor físico padrão são Physics, tá? Esse motor, ele vai ser descontinuado, não existe mais a partir da Unreal Engine 5. Isso é importante estabilizar. E a partir da Unreal Engine 5 é um novo motor 100% reescrito, segundo a Epic Games. Ele trabalha basicamente com o quê? Com aprimoramento de partículas. Então ele tem, por isso que ele chama Chaos. Então a destruição, o poder de destruição desse motor é extremamente maior do que o Physics. Também existem aí particularidades em relação a realidade de colisão, que deve ser aprimorada, segundo também foi passado pela Epic. E outra coisa também interessante, não é só a colisão, mas também a movimentação, que não está tão ligado quanto ao motor físico, mas ela também foi aprimorada. A movimentação junto com o motor físico e a relação de realidade também vai ser aprimorada na Unreal Engine 5, e o nome do controle chama Control Ring. O Control Ring, ou anel de controle, ele vai mudar completamente a questão de animações dentro da Unreal Engine. Ele vai aprimorar a locomoção e ele vai mudar com a malha esquelética dos NPCs. Para quem não sabe, uma malha esquelética, ela é basicamente um esqueleto dentro do modelo 3D. Dessa forma, a gente vai conseguir ter muito mais realidade de movimentação dentro do modelo 3D, ou seja, claro, é lógico que vai depender das animações, isso não retira a necessidade de ter um motion capture, mas uma dessas grandes vantagens, tanto de Chaos, o motor físico, quanto do Virtual Texture, que já está na 4.26, está sendo aprimorado para a 5.0, e também o Control Ring, que é o sistema de animação novo incorporado nessa Unreal Engine, e é o tudo que se refere a Unreal Engine, é a facilidade de implementação. Um sistema de colisão, ou um sistema físico mais aprimorado, um sistema mecânico mais aprimorado, ou modificar o sistema de iluminação da Unreal Engine, eu necessito exclusivamente de um engenheiro de software baseado em gráficos. Esse engenheiro é responsável por mudar os cores de pipeline da Unreal Engine. É um trabalho muito complexo e é um trabalho muito caro para se fazer dentro de um jogo. Isso faz o quê? Que desenvolvedores indies e pequenas equipes se afastem desse tipo de implementação. E são as implementações que realmente fazem sucesso. Um caso que a gente pode dar de sucesso sobre isso, olhando no aspecto da Unreal Engine, é basicamente o Gear 5, que é... mas vai falar do Gear 5 porque é do Xbox. 1, 2, 3 engenheiros explicaram como funciona a Unreal Engine 5.0 e o GOT só tá repassando. Dessa forma, o que acontece? O Gear 5, como é que ele conseguiu colocar
aquelas qualidades gráficas, não na nova geração, eu estou falando de Xbox One X. Como ele conseguiu? Ele trouxe toda a forma de processamento por computação assíncrona, ele mudou o motor gráfico, ele largou o Physics, colocou o Havok, né? Ele também colocou uma reconstrução temporal proprietária, e com isso ele conseguiu atingir, mesmo em resolução dinâmica, níveis muito bons de 4K. Outra coisa também foi a parte da oclusão e o rastreamento de raios de luz de sombra, na verdade de sombra, o rastreamento de raios para a sombra. Tudo isso foi colocado porque existem engenheiros lá na Decollision que modificaram o core da Unreal Engine para conseguir ter aquele resultado. Nativamente, usando só os modelos básicos e a representatividade básica da ideia de programação da própria Unreal Engine, é muito difícil chegar naqueles números, né? Então, se conseguiu chegar naqueles números porque teve uma customização, uma personalização do próprio código oferecido pela engine gráfica. E isso é muito positivo olhando para a Unreal Engine 5, porque a gente vê que pequenas equipes podem desfrutar de tecnologias antes dependentes de uma equipe maior ou mais cara de se fabricar um jogo, mas de uma maneira mais fácil. Consegue focar mais na mecânica, no level design, na arte, na narrativa do jogo, e essas questões técnicas ficam à conta da engine gráfica, tá bom? E é isso que é importante.